eu sou a Cris Alves. Eu estou aqui hoje com a Sandra Amparo e com a Edna Vieira. E nós viemos aqui conversar sobre o curso A Música na Aprendizagem e na Fala da Criança. Eu gostaria de começar com a Edna falando um pouquinho da sua formação. Eu sei que ela é vasta. E você vai começar por onde? Qual seria a sua história com o ABA+? Tá. Bom, a minha formação é formação em música, educação e psicologia, né? Meu encontro com a ABA+, eu penso e acredito também que a ABA+, pensa assim, é um encontro de ideias e de muito amor, né? Porque De fato. essas ideias vieram sendo amadurecidas antes da própria criação do ABA+, e depois com a criação do ABA+, elas vêm sendo também estudadas, refletidas, né? E amadurecidas também. Então, este curso que nós estamos, que já está na ABA+, é um curso que foi muito pensado, né? De como acolher não só os alunos que entram para o ABA+, mas que estes mesmos alunos, eles possam dar frutos, né? Crescer e também produzir formas do próprio conhecimento, da própria experiência, que esse crescimento vai abranger também outras pessoas, né? Os próprios alunos e outras crianças. E por que música? Tá. Música é um som quando a gente trabalha, né? A música é inerente ao ser humano, isso aí é fato, está em toda a literatura, mas todos nós vivemos a música e vivenciamos música de qualquer forma. Por quê? Como a música, os elementos dela é o ritmo, som, melodia, harmonia, então pega todo esse conjunto e ele é transformado, né? Nas questões emocionais da criança, né, do ser humano, e é onde ele vai conseguir expressar melhor, né, todo o seu potencial, seja dentro das suas frustrações, seja dentro da sua ansiedade, e todos nós buscamos uma música que é a nossa música, né? Então, fala assim, qual que é o meu gosto de música? Então, qual que é a música que me ajuda, né, a seguir meu caminho, ou é a música que me ajuda a ter atenção a determinados fatores que eu vivencio, que é a minha vida, né, e que me traz alegria. Até mesmo na tristeza nós escutamos música, né? Edna, você começou como musicista, como a Cris disse, né? Você tem uma vasta formação. Eu sei que você hoje atua muito na cognitivo-comportamental, mas você iniciou sua carreira como musicista, é isso? A sua formação é essa? Eu comecei a estudar música aos 6 anos, né? Então eu fiz, naquela época era conservatório, eu fiz licenciatura em música e graduação em piano. E fui para a questão da educação musical. Que maravilha! Então, a música com a educação aí já tem uma receita, hein? Já tem algo, já tem assim, não receita, uma questão assim, digamos, fechada, mas uma combinação. O que que você acha, Cris? Você como professora, coordenadora da Aba Mais Academy, como você vê a música na educação? O que ela falou, que ficou muito forte, assim, e que acho que é o que você está perguntando, é um recurso que está na mão, né? Ele é muito fácil para todos nós e ele tem que ser aproveitado, E ele não tem que é? ser aprendido. E aí tem que ser Ele tem que ser aprendido. aprendido. Então, Qualquer pessoa consegue? Ela tem que se for. consegue. Por exemplo, para eu poder ensinar, né, uma pessoa que não é da área de música, mas que ela trabalha na educação, seja na educação infantil, seja no centro de educação infantil, né? Eu tive que também me preparar, eu tive que estudar. Então, foi onde que eu fui aprender também, junto com o meu mestrado, que é a influência da música no processo de alfabetização. Então, o que que isso trouxe para mim?
para eu poder ajudar outras pessoas. Foi onde eu aprendi que, com a música, a produção textual de crianças, na fase do primeiro ano, ela chegou a 4 páginas, coisa que eu nunca tinha visto, numa produção de trazer ideias e o prazer da criança em ler e produzir texto. Fantástico isso. A música realmente ela pode ser muito motivadora. Ela pode ser Muito. considerada um estímulo. Ela é um estímulo quando você sabe aplicar, né? Como fazer e o que fazer. Eu penso que o recurso é bom, exige um preparo e existem equívocos, né? Uhum. Eu vejo muito a música como para ensinar regra, né? A hora da criança lanchar, para ir beber água. É muito mais do que isso. Ficou Uhum. claro na sua fala, É. né? A gente tem, por exemplo, a escola tem um roteiro, né? Se você for olhar pela questão da educação no Brasil, né? Tem música na escola. O que que é música na escola? É só ouvir, né? O que que ocorre? Não Musiquinha. é, tem, vamos música para o lanche, música para o Dia das Mães, música para e o que isso traz para a escola, traz para as próprias crianças. O que que eu deparo? Muito. Professor nunca teve, alguns professores não tiveram infância, não conhecem as cantigas de roda. Então, se É, você, mesmo que não tenha frequentado uma escola específica de música, mas não se busca nas cantigas de roda, que é uma questão cultural cultural, importante, e e hoje a própria BNCC traz isso, isso. né? E outra coisa, você pode fazer uma pesquisa no Google que tem como brincar, como cantar, e tem de várias regiões do Brasil também. Então, uma música só, por exemplo, Ciranda, Cirandinha, vamos dar esse exemplo, né? Que a gente brincava de roda. Mas o que outras crianças, né? Porque de agora, transformam essa música? Como que é? Né? Então, o próprio É, professor tem que me ver isso e ocorre adaptar. aqui uma vivência que eu tive com a Edna, com a doutora Edna Vieira, que eu conheço de longa data, e minha filha fazia musicalização infantil e a coordenadora do projeto era a professora Edna e a Lloyd Magalhães que É, aplicava, né? é. E eu me lembro muito de uma situação que tem uma criança que hoje já é uma pré-adolescente com apraxia da fala, né, Edna? Que essa criança, elas criaram um ritmo de devagar e rápido para estimular as crianças na musicalização Uhum, infantil, para elas terem esse movimento uhum, e entenderem, não só pela rapidez da fala, da melodia, uhum. da música, o toque lá no piano, mas também fazer aquele movimento que era aquele corre, 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 sem sem parar. parar. Isso. Muito bonitinho aquilo. E aquilo assim ficou assim, eu falei assim, gente, Fica marcado. elas criaram isso para aquela situação que era uma necessidade daquelas crianças. E naquele momento eram 3 crianças. Uhum, E nenhuma das 3 ainda tinha um diagnóstico fechado. uhum, Mas hoje a gente sabe que pelo menos uma delas é diagnosticada com TEA uhum. e a outra com E aparaxia de da fala. fala, né? E aí a estimulação era muito, e eu no início participava muito Uhum, ativamente desse processo. E aí, quando eu conheci, né, a Edna, eu já conhecia a Edna, mas quando eu comentei com ela, ela falou, Sandra, isso era um projeto, e mostrou, né, essa a necessidade da criança e a adequação para aquela necessidade. Eu uhum. achei aquilo tão bonitinho, tão assim, não só bonitinho, é claro, mas essencial pro É porque quando aprendizado. você vai fazer uma aprendizagem na questão de música, dessa necessidade que você deu exemplo, por exemplo, a primeira nossa aprendizagem é o corpo, né? Então a música ela se aprende através do corpo. E tem o ritmo, a criança tem o ritmo, o som tem o ritmo, música tem ritmo, e as crianças precisavam naquela época para aprender que existe
o andamento lento, o moderado e o rápido, da mesma forma que é o nosso caminhar, lento, moderado e rápido, a nossa forma de falar, que é lento, moderado e rápido. E minha- quando você vivencia pelo corpo com som e ritmo, você vai Aí ele falava tranquilo. assim: devagar eu vou andar, devagar eu vou E aí vai andar, aumentando, né? estátua. Aí ela para, a criança para. Oh, você tá lembrando, gente? Nossa, lindíssimo isso. Era É uma que você cena trabalha. assim. Era a metodologia de Dalcroze que a Aí gente usa. ela contribui para a fala, para a aprendizagem. Isso. E também para a educação do próprio corpo, né? Da que a gente tem. É uma coisa interessante que uso muito na cognitiva comportamental, né? Quando a criança precisa aprender como que determinado comportamento, né? Porque às vezes a mãe fala alto, a mãe grita, a mãe, olha, pega isso. Então tem um movimento na voz da mãe, quando eu peço ela para repetir como ela fala com o filho, e aí você molda essa mãe, essa fala dessa mãe, diminui o tom e o ritmo da voz dela para a criança ter um foco de atenção e responder aquilo que a mãe tem. E aí o corpo vai se adaptando àquelas situações, que a gente vai acrescentando outras situações e fica um comportamento desejado em casa. Porque é uma questão de educação, né? E o que a escola pede? A escola, o objetivo da escola é ensinar, mas a educação ela vem de casa. E para as crianças maiores? Como, O qual trabalho seria a forma de trabalhar? Porque me veio muita ideia quando você falou de cantiga, de repertório cultural mesmo, né? Nós vivemos numa época assim, com tanta Mas o coisa. próprio adolescente adulto, nós temos danças folclóricas. E o movimento pelo corpo e a música, ela vai trazendo um sentimento, porque nós temos que pegar pela emoção. Tudo funciona, nossa fala, nosso gesto, tudo vem em função da emoção, né? E aí a criança ela passa a ter um gosto, né? Que gosto é esse? É interessante, olha, tem uma brincadeira assim, tem umas cantigas de roda para adultos que a gente dá em curso de oficinas, que até o idoso, né? O adulto, ele gosta Em disso. reabilitação usa Usa muito, né? muito. Então, por exemplo, eu tive uma experiência para testar, né? A música. Vamos ver, a Uhum, música é para todos. uhum. E eu tive um projeto de pesquisa por 2 anos e meio com pessoas de acima de 40 anos, né? Mas eu tinha os outros alunos, né? A pesquisa com limitações cerebrais, né? Que foi por 15 anos essa pesquisa, e colocava brinquedo de roda para os acima de 40. Nossa, parecia que eu estava trabalhando com a criança de 6 anos, porque se resgata a memória da infância, né? Que isso é muito importante. E só uma dúvida que me surgiu assim, mas quem for fazer o curso, qual é o caminho que vai ser feito assim? Tá. O curso, esse que já está na plataforma, ele é um curso abrangente. Por exemplo, ele tem sugestões, né, de instrumentos, sugestões de aplicabilidade no processo de aprendizagem da criança, processo de cores, quantificação numérica. Ele Verdade. tem pinceladas de neurociência. Por quê? Porque nós não estamos trabalhando com o corpo, nós estamos trabalhando com o cérebro. E o que que esse cérebro precisa? Qual que é o maior desejo do cérebro na questão de evoluir? É a leitura. E nós não somos um país de leitores. Então, por exemplo, quando você chega uma criança, fala assim, eu não gosto de ler. A escola oferece, mas não tem aquela imposição, porque essa imposição e essa questão de leitura, ela vem da própria família, né? Família de leitores, saem filhos leitores, né?
Mas essa parte de gostar, de ler, de fazer, o que a música pode oferecer nisso, você pode ler uma frase para criança cantada. Você inventa aquilo ali, ela passa a ter prazer também pela leitura. Narrativa cantada, né? Ou tem muita narrativa que entremeia uma música e que tira um som. Além disso, só lembrando, Cris e Edna, o método fônico, eu sou completamente apaixonada. Eu gosto do método fônico. Acho que o método fônico ele traz assim até a própria leitura de poesia. Muita gente não sabe fazer, né? Porque não sabe ler, como você disse, né? Você mesma diz, não sabe ler a pontuação. Então a gente tem esses exercícios. E o fônico, né? Que é a batida da sílaba. Então isso é som, isso é ritmo. Você tira ritmo dessa e a música vai além, né? Assim, eu tô me segurando aqui, gente, porque em agosto nós vamos ter um evento incrível que a Aba Mais Academy tá trazendo com uma pessoa que vai trazer experiências com música pra gente. E aí, essas experiências, Edna, eu até quero, né, te abraçar lá junto com esse artista que a gente está trazendo pra gente selar essa fala nossa aqui. Mas eu ainda não posso fazer essa divulgação oficial, senão as mídias me matam. Mas assim, o método fônico, como você dizia, a leitura, toda a música, ela traz assim um benefício para esses processos? Traz e ajuda muito. Por quê? Porque a fala tem nuances, né? O bebê, quando ele não sabe que é música, a voz da mãe é música. Então, ela tem sons graves, médio, agudo, né? Ela tem movimento, ela tem ritmo. Então, a criança, desde o berço, desde o ventre materno, né? Ela tem essa questão de saber, né? E aquele gosto pela música e pelo som. Primeiro ele vai pelo som. E mais tarde na leitura. Na música. Eu fiz um experimento com bebês partindo do útero, né? Como que tem essa influência da música já no ventre, né? Mas não contei para as mães que o ouvido dos bebês, já do feto, né? Ele já está pronto aos 4 meses, né? Então, eu trabalhei as mães como, assim, ser mais afinada, cantar, né? Para criança, tal. E trabalhei a leitura também, que as mães liam para os bebês na barriga. Nós tínhamos todo um roteiro de trabalho, que era pesquisa. E eu levava essas mães, né? No começo eu comecei com 2, porque um é de aluna, e filmava a reação do bebê no útero ao ouvir a mãe lendo e ouvindo determinados sons, né? Que foi na época, foi o que me levou para fora do país, foi muito questionada, porque eu coloquei nesse experimento o concerto para violino de Brahms, que é um concerto pesadíssimo. Mas como todo mundo usa Mozart, né? Eu queria usar Brahms, queria ser diferente. Mas na época, é o que eu tenho filmado que eu posso falar, o bebê com 2 meses, ele colocava o bico na boca e tirava o bico da boca. Então, ele passava a tocar tambor, né? Quando eu apresentei a baqueta e um tambor para ele, ele teve esse movimento. Isso eu posso falar que está filmado, né? E aí, com o esfíncter dele com 1 ano e meio, né? Já tinha tirado a fralda, ele já, com 8 meses, ele jogava bola em linha reta. Então, você vê tudo que a música é de benefício, né? Quando se trabalha essa questão do corpo, do ouvir. Então, todas as funções, né, cerebrais, elas têm sim um desenvolvimento diferente, né? Você pode pegar uma criança que fez música e outra não, ela tem um diferencial, né? Porque o que nós precisamos que a música ajuda? Por exemplo, até os 6 anos, você tem uma avalanche de neurônios, né? Estão nascendo, e depois nós temos poda, né? De neurônios todos os dias,
e uma avalanche também, e depois vem uma poda maior. Não é uma poda maior, mas uma nova, né? Era evolução de neurônios na adolescência, né? Então, o que ocorre isso? O que nós precisamos desenvolver? Por que eu sempre falo nos cursos, você não tem que olhar o corpo, você tem que olhar o cérebro. Por quê? Porque você tem que trabalhar mais ramificações de neurônios por conta dessa poda que nós temos, né? Porque um dia a gente vai precisar deles. E aí, aqueles neurônios adormecidos, vamos pôr para trabalhar. E a música influencia muito nisso, principalmente na neuroplasticidade. Então, eu posso falar para um profissional da educação, por exemplo, que é um recurso que vai, além do ganho para a criança, vai ganhar para ele também, né? Ele vai trabalhar melhor. Vai trabalhar melhor, ele vai poder perceber e ver em loco, né? Eu falo ver em loco, assim, porque já aconteceu comigo. O momento da aprendizagem da criança, né? Porque às vezes você pega uma criança, eu não sei ler, mas de repente você vai cantando com ela, ela tem o insight. Eu consegui isso para qualquer professor, não tem. É maravilhoso, né? Isso aí é prazeroso, porque o professor ele trabalha para a aprendizagem do aluno, mas quem aprende mais é ele mesmo, né? Fica bem claro isso mesmo. Mais alguma coisa? Eu acho que a doutora Edna pode falar um pouquinho do que vem por aí, né? Esse curso, a música na fala e na aprendizagem da criança, ele está na plataforma da Aba Mais Academy, né? Já há algum tempo, ele vai permanecer, as inovações vão ser acrescentadas a ele, né? Um e-book, novos artigos voltados para esse, o que a ciência vem mostrando, né, recentemente sobre isso, mas a Edna pode dizer assim, só um pouquinho, o que vem por aí? Qual que será o seu novo curso, Edna? O que você está preparando aí com o pessoal da Aba Mais Academy? Olha, com a evolução, né? Eu falo assim, com a evolução da própria criança, né? De 10 em 10 anos muda tudo, então o próprio ambiente da criança teve uma mudança brusca, vamos assim dizer, né? A própria mídia, o celular, a criança tem um acesso, né? Muito fácil às coisas eletrônicas, mas eu tenho vindo algumas experiências em consultório que eu acho que a gente depois pode aplicar, acrescentar, né? Como os jogos, né? Que é uma coisa que eu trabalho das funções executivas, né? Porque o que ocorre? Se você tem um limite cognitivo, vamos assim dizer, né? Uma dificuldade ali de aprendizagem, uma dificuldade de percepção, uma dificuldade de percepção emocional, uma né? frustração. Uma frustração. Determinados jogos, junto com a música e também junto com a intervenção mesmo, né? Que a gente fala de uma intervenção neuropsicológica, ela pode ajudar muito. Então, o que as pessoas buscam? Como melhorar o seu trabalho para melhorar o outro, né? Isso e vem coisa boa por aí, bom. vamos estudando as ideias. E, enquanto isso, o acesso ao música na aprendizagem, na fala e na aprendizagem da criança, né? Está lá na plataforma, tá, pessoal? Acessem lá. Aba Mais, né? Academy, oferecendo o curso da doutora Edna Vieira. Vamos agradecer, né? Obrigada, eu que agradeço. Agradecer a sua presença, agradecer a sua fala. A gente sempre se encanta muito com... E aprende. E aprende, porque o olhar da profissional, né? Como a própria Edna diz, não é titulação, né, Edna? Não. É o caminho que você trilhou, né? É um caminho de necessidade, é um caminho de aprendizagem, e é isso que você está propondo aqui para o público que vai se beneficiar, eu garanto, porque eu já assisti esse curso é muito bom, ele é muito acessado na plataforma, e quem ainda não acessou está perdendo,
Mas vem mais coisa por aí, para aqueles que estão interessados, né, em jogos, em recursos terapêuticos que vão ajudar nessa parte, né, Edna, de frustração, de autorregulação, de situações, às vezes, cognitivas, né? Então, comportamentais também, porque essa comportamentais. nova ideia é não só para professores, né, mas para psicólogos, para terapeutas, para quem trabalha com criança e trabalha na área da saúde, E né? quem gosta de estudar, acredita na importância de uma formação Precisa consistente, estudar. né? A gente precisa buscar, Esses né? cursos são para essas O pessoas. estudo e a qualificação acadêmica, ela é consequência daquilo que você busca, né? Você não busca uma titulação por conta de vaidade, você busca uma titulação pela necessidade que você tem de aprender, né? E aquilo que você está buscando, você está se capacitando, né? Se qualificando para entender o outro, né? E qual é a necessidade do outro, porque qualquer profissional, seja da educação, seja da música, seja de qualquer área, ele busca, né, ajudar o outro, auxiliar. Então, não fazer o contrário, né? Muito bom. Muito obrigada, Eu quem doutora Edna. agradeço. Obrigada, Obrigada. Cris Alves.